Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado muito sobre o Espírito Santo. Então, os nossos pensamentos nesses 21 dias se voltam apenas para aquilo que Deus quer que a gente pense. Que a gente pense aquilo que Ele pensa. Porque se a gente pensar o que Ele pensa, nós teremos a força, o poder dEle em nós para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as tribulações, a enfrentarmos as aflições que a vida se nos apresenta. Então, minha amiga e meu amigo, se você deseja ter força, poder para vencer as lutas cotidianas, as injustiças, as misérias, a falta de emprego, a falta de oportunidade, para vencer as doenças, as enfermidades, inclusive a coronavírus, para vencer o inferno, você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, você vai ver, quando se recebe o Espírito de Deus, quando se recebe o Espírito de Deus, quer dizer, quando a pessoa se entrega, se rende, se lança, mergulha mesmo nas águas do Espírito Santo, então ela recebe o Espírito de Deus que é dado pelo Senhor Jesus Cristo. É só o Senhor Jesus que dá o Espírito Santo. Não é a igreja, não é a religião, não é a Bíblia. Quem dá o Espírito Santo é o próprio Jesus, pessoalmente. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela então é honrada por Deus. Ela é honrada por Deus. É uma honra você receber o Espírito de Deus dentro de você. Mas o que significa ter o Espírito Santo? O que acontece dentro da gente quando vem o Espírito Santo? Olha só o que disse o profeta Isaías com respeito a Jesus. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, e aqui ele estava profetizando, ele disse assim: e repousará sobre ele, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho. Quantas pessoas vivem na dependência de um conselho, uma direção, né? Uma orientação. O Espírito Santo é o Espírito de conselho e também de fortaleza. Ele fortalece a criatura mais frágil, mais fraca da face da terra. O Espírito Santo também é o Espírito de conhecimento. Então, talvez você seja aquela criatura que não teve oportunidade, não teve chance de estudar, de se formar, de alcançar um grau
de profissionalismo. Mas não importa. Você pode ser até um analfabeto. Se você receber o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito de conhecimento, que é o Espírito de sabedoria, então você vai ter a sabedoria de Deus para tocar a sua vida, para tomar posse daquilo que Ele tem prometido. O Espírito do Senhor também é o Espírito de temor do Senhor. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela teme a Deus. Então, porque ela teme a Deus, ela não vive no pecado. Mesmo que ela esteja sozinha, se ela tem o Espírito Santo, ela resiste o mal, ela resiste às injustiças, ela resiste a crueldades, ela resiste tudo que não presta, porque ela tem o espírito de temor, de respeito, de consideração, de reverência ao Deus Altíssimo. Então, o Espírito Santo é tudo isso que o Espírito Santo dá para a gente ver, avaliar, e então tomar a decisão. Não, eu quero o Espírito Santo, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Então, se você quiser, nós sugerimos que você venha buscá-lo e mergulhar nos seus pensamentos. Então, nesses 21 dias, nós estamos pensando nas coisas de Deus, pensando na palavra de Deus, nos pensamentos de Deus. Com isso, nós vamos nos afastando dos pensamentos seculares e absorvendo os pensamentos de Deus. Aí sim, nós estamos nos investindo, mergulhando no mar do Espírito Santo. O testemunho que você vai ver agora é de uma engenheira, uma mulher formada, bem formada, capaz, inteligente, mas toda a formação, toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento não foram suficientes para que ela pudesse vencer os seus problemas pessoais. Vamos ver a história dela, por favor. Meu nome é Luciana Olivati Secarello, eu tenho 47 anos, sou engenheira elétrica. Antes de vir para a Igreja Universal, meus anos eram muito tristes. Eu sempre busquei uma solução para a minha vida, eu era bastante descontente com a minha situação, não só com a minha situação familiar, porque eu tinha um relacionamento muito ruim dentro de casa, com a minha mãe, com o meu avô, com os meus parentes, mas eu era muito insatisfeita comigo mesma, não dava certo com ninguém, então sentimentalmente falando também era uma pessoa fracassada, e eu tinha assim muita fé em simpatias, nesse tipo de coisa que eu acreditava que podia me trazer sorte, ou podia me dar alguma ideia do que aconteceria no meu futuro. E eu sempre me apliquei muito nisso. Eu sempre tinha uma preocupação muito grande em fazer tudo que era possível. Então, no Natal, por exemplo, a gente comia ave, comia peru, mas no final do ano a gente não comia peru, porque existia uma crença que você não podia comer animais que ciscavam para trás, porque isso faria com que sua vida atrasasse. Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Assim, minha roupa tinha que ser quase, multicor, porque nada funcionava. Então, mas era uma expectativa muito grande. E todo final de ano também, nós íamos à praia, nós costumávamos passar os finais de ano na praia, então eu também pulava 7 ondas, eu acendia velas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores, e aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Nada de bom acontecia.
pelo contrário. Todo o planejamento que eu fazia, porque a gente costuma fazer planos para o ano seguinte, né? Quais são as metas que você quer atingir no ano seguinte, o que você quer conquistar e etc. Eu não conseguia realizar nenhuma delas. E então a sensação era que eu nadava, né? Nadava, mas eu não conseguia sair do lugar. Chegou um ponto, porque nós passávamos o final do ano em família e sempre por volta de 11h30 da noite nós íamos para a praia para cumprir com todos esses rituais. Teve um final de ano que meu tio falou, eu não vou com vocês. Mas a gente falou, como assim? Não vai? Imagina, que absurdo, não vai. Ele falou, não vou, porque todo ano que eu faço esse tipo de coisa, minha vida só vai para trás. Mas o fato é que realmente a vida do meu tio naquele ano foi melhor e a nossa vida continuou indo literalmente para trás mesmo, em todos os sentidos. E tudo acontecia. A minha vida sentimental não ia para frente, minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. Nós chegamos próximos ao final do ano, foi em outubro. E quando nós chegamos à igreja, na verdade, quando eu cheguei à igreja, porque minha mãe já tinha vindo antes, eu me libertei de um peso enorme, a primeira vez que eu coloquei os pés na igreja. E me fez muito, mas muito, muito bem. Era algo tão especial, tão indescritível, que eu falei, nossa, eu quero morar aqui. Eu quero acampar aqui dentro da igreja e ficar aqui para sempre. Mas aí, nós começamos a ouvir a respeito da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então, tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que o que a gente tinha até então, se a nossa vida só andou para trás e agora eu estou num lugar em que eu estou experimentando uma condição completamente diferente e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Nós viramos o ano na igreja, e aí eu já vi, assim, logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Assim, meu relacionamento em casa já era completamente diferente, eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. Pensei, não, eu preciso do Espírito Santo, porque ele é o único que vai conseguir me ajudar a seguir na caminhada. E foi nesse dia 11 de janeiro, foi logo depois da virada. Foi logo depois da virada do ano. Foi... Me desculpa. Foi no dia 11 de janeiro. Eu confesso que eu ainda não sabia exatamente o que era o Espírito Santo, mas eu sabia que eu precisava dele. Eu não tinha conhecimento teórico a respeito, mas quando eu vim para a igreja, apesar de todos os problemas que eu tinha, eu queria Deus acima de tudo. Eu não estava preocupada com a minha carreira, eu não estava preocupada com dívida, com vida sentimental, com absolutamente nada. Eu queria resolver o vazio que eu tinha dentro de mim e que ninguém nunca tinha conseguido resolver. E quando eu cheguei à igreja, eu entendi que esse era o meu lugar, que eu não ia encontrar isso em lugar nenhum, até porque eu já tinha procurado em muitos lugares. E um dos meus pedidos,
teve uma fogueira santa no final do ano e dentre as coisas, a gente pede muitas coisas, mas eu queria muito o Espírito Santo, porque a gente ouvia assim que o Espírito Santo é essencial para a sua vida. Sem ele, você não vai conseguir caminhar muito. Você vai ter, e mesmo que você caminhe, em algum momento você vai tropeçar e você não vai conseguir se sustentar. E eu não podia nem pensar em não conseguir me sustentar. Porque foi de fato a última porta. Eu lembro, ainda era o Brás antigo, mas eu lembro mais ou menos a posição que eu estava sentada e era uma reunião do Bispo Macedo. Eu lembro que as pessoas passaram pelo altar, entregaram seus votos e tal, e aí começou a busca. E aí, pastor, aí eu ganhei meu presente. Aí eu ganhei meu presente. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Assim, no exterior, eu era a mesma pessoa. Mas por dentro eu era um gigante. Eu era uma pessoa completamente diferente. Eu sentia que nada podia me parar, nada podia me deter. Acho que se viesse um caminhão na minha frente, eu arrebentava o caminhão no peito. Porque eu senti força, eu senti certeza. Sabe, assim, é algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Não é passe de mágica, não é assim, né? E aí tudo se resolve. Minha vida eu não dormi com problema financeiro e acordei trilhardária, não. Mas tudo que eu faço, eu tenho a direção do Espírito Santo. Tudo que eu me planejo, assim, inclusive no início desse ano nós fizemos um planejamento e eu olhei e falei, olha, falta pouquinha coisa do que eu me planejei. Foi o melhor ano da minha vida, em todas as áreas. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada 6 vezes. Eu nunca fui tão reconhecida no meu trabalho como eu fui neste ano. Eu implemento projetos no mundo inteiro, do escritório da minha casa. As pessoas me respeitam e a minha vida sentimental foi abençoada, né? Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas. No jejum de Daniel que teve não no início do ano, mas né, alguns meses atrás, depois que terminou o jejum de Daniel, a gente comentou em casa, falou, a gente continua no jejum, né? Eu não gosto mais de ouvir as notícias, porque parece coisa de bitolado isso, mas não é. Assim, o que é importante para o meu trabalho, eu pesquiso, eu vou atrás e etc. Mas me envolver com outras notícias que vão me causar algum tipo de impacto negativo, não. Então, eu realmente fiquei muito seletiva nesse sentido. Com Deus, a vida da gente nunca regride. Eu nunca tive regressão na minha vida com Deus. E eu tenho absoluta certeza que 2021 vai ser um ano ainda melhor do que 2020. Eu continuo fazendo meus projetos e eu tenho certeza que eles vão se cumprir. Porque com Deus a gente nunca perde. Nunca perde. Às vezes a gente pode não entender algumas coisas que aconteçam, mas mais para frente elas vão fazer muito sentido. A hora que a gente consegue ver o quebra-cabeças montado, você fala, agora eu entendi. Mas é tão maravilhoso a gente poder saber que tem alguém cuidando da gente e que a minha responsabilidade nessa parceria é fazer o meu melhor. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor também. Então eu não me preocupo. E eu sei também que eu estou iniciando o ano na melhor companhia possível. Amo a minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida. Magnífico testemunho da Luciana, né? Agora, você sabe o que me impressiona? É que normalmente
as pessoas mais bonitas, as mulheres mais lindas, elas sofrem mais na vida sentimental do que as mais feias. Por quê? Você já se perguntou sobre isso? Mas parece que o que elas têm de beleza, elas têm de vida amarrada por causa de um espírito imundo. O espírito do desamor, o espírito que afasta aquelas pessoas que poderiam fazê-las felizes. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ainda que ela seja feinha, ela se torna linda. E se a pessoa já é bonita e recebe o Espírito Santo, ela fica mais linda ainda. E o que acontece? O que acontece? Então, as peças do quebra-cabeça se encaixam. Ela consegue, a pessoa que foi enviada pelo próprio Espírito Santo para fazer par com ela, parceria com ela, comunhão com ela, fazer parte da sua vida pelo resto da sua vida. Minha amiga, meu amigo, o batismo com o Espírito Santo é a solução. Porque, veja, a Luciana é uma mulher inteligente, bonita, formada, uma pessoa capaz, mas tudo dava errado para ela. Tudo dava errado para ela. Parece que quanto mais ela mergulhava, mergulhava nas 7 ondas do mar no final do ano, cada vez ficava pior. Aumentava 7 vezes mais o seu azar, digamos assim, a sua má sorte ou a sua vida infeliz. Mas quando recebeu o Espírito Santo, a vida dela mudou. Não só dela, mas de todos, muda de todos. Por exemplo, quando você recebe o Espírito Santo, então você se enquadra dentre aqueles que receberam o Espírito Santo e todos são felizes. Todos são felizes. Mas tem um detalhe, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas tribulações, mas todos interiormente têm o mesmo espírito, têm a mesma felicidade. Vamos assistir esse testemunho também, que vale a pena você até aumentar o volume do seu receptor, para você não deixar cair nenhuma só de suas palavras. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Jander, sou médico. Eu nasci numa cidadezinha bem pequena, lá no interior do Espírito Santo, chamada Ecoporanga. Eu tinha sérios problemas de familiares, mais por conta do alcoolismo do meu pai. Meu pai bebia muito e de forma muito constante. E com isso a minha infância foi permeada por brigas, discussões. E isso foi uma coisa que ficou marcado por toda a minha infância e toda a minha adolescência também. E apesar de todos esses problemas que haviam, que me afetavam muito, sempre houve um incentivo por parte deles para que eu estudasse muito. Com isso, comecei a estudar, me dedicar bastante, passei no vestibular de medicina e fui para a capital do meu estado cursar a faculdade. O curso, como a própria fama já diz, é bastante difícil. Caminhões, toneladas de informação para assimilar em pouco tempo. Além dessa pressão do estudo, também há a pressão inerente da profissão em lidar com as pessoas, lidar com doenças, lidar com o sofrimento. Isso, com algum tempo, foi gerando dentro de mim um peso, uma carga, que aos poucos foi se tornando cada vez mais difícil. Isso foi me dando muito receio, muita ansiedade com relação ao meu futuro, o medo de não conseguir completar o curso, de não conseguir obter sucesso. Quando eu ia lidar com os pacientes, eu conseguia separar, conseguia aplicar aquilo que eu estudava. Mas, ao mesmo tempo, eu via que eu não conseguia aplicar o que eu estudava a mim mesmo, né? Eu deixava a ansiedade tomar conta de mim, deixava o receio com relação ao futuro tomar conta de mim, e muitas vezes isso gerava desânimo. E eu estava ajudando as pessoas na questão da saúde delas,
mas eu não estava conseguindo ajudar a mim mesmo no meu interior. E eu tinha esse conflito dentro de mim, até que um certo dia eu encontrei um amigo de infância que estava frequentando a Igreja Universal e me convidou para ir, né? Houve uma certa resistência de início, mas eu pensando bem, eu precisava resolver isso dentro de mim. Não era uma questão de que eu poderia deixar passar para depois, que eu poderia ficar empurrando. Era uma necessidade minha. Então, por necessidade, eu fui. Nesse dia eu saí um peso que havia dentro de mim havia saído. Aí eu comecei a ir em outras reuniões, comecei nas reuniões de domingo e fui aprendendo acerca da fé. Desde o início da minha caminhada eu ouvi falar do Espírito Santo. Entretanto, eu demorei bastante, mesmo na igreja. Com o tempo eu fui sendo liberto, com o tempo fui sendo abençoado, mas faltava algo dentro de mim que era o Espírito Santo. E faltava por quê? Pelo meu jeito de pensar, eu não tinha abandonado ainda esse jeito 2 mais 2, esse jeito eu preciso ver para crer. E o tempo ia passando e eu ia demorando cada vez mais para receber, e eu fui me enchendo de ansiedade com relação a isso. E com isso demorei bastante para receber. Eu só fui receber num jejum de Daniel, que eu já estava revoltado já com essa situação e eu decidi me esvaziar de tudo. No jejum a gente se esvazia das informações do mundo, entretenimento, tudo que é do plano daqui de baixo, para se ligar só nas coisas de Deus. Mas eu percebi nesse jejum que eu tinha que me esvaziar não apenas disso, mas esvaziar de mim mesmo, da minha forma de pensar, da minha ansiedade, do que eu achava ou deixava de achar, de todas as preocupações, de tudo. No momento em que eu me esvaziei de tudo e foquei só em Deus e criei sem ansiedade que nesse jejum eu iria receber o Espírito Santo, nesse jejum que foi que aconteceu o que faltava na minha vida. Eu tive que esquecer quem eu era, eu tive que entender que eu não era nada, eu era apenas um ser humano que necessitava de Deus, necessitava do Espírito Santo, assim como qualquer outra pessoa. E quando eu me esvaziei disso, esvaziei de toda a ansiedade que havia dentro de mim, porque havia um querer dentro de mim de receber o Espírito Santo, mas havia essa ansiedade e essa forma de pensar que me atrapalhava. Todas as teorias, toda a ciência, toda a forma de pensar, todo o querer ver para crer, tive que me esvaziar de tudo. Então chegou no último dia de jejum de Daniel, 10 de outubro de 2013, quando o bispo lá de Israel levantou as mãos e ministrou a descida do Espírito Santo. Eu lá na minha igreja buscando, recebi, e foi um dia inesquecível para mim. Passei a ter uma certeza absoluta dentro de mim que Deus habitava em mim, que Ele era comigo, e junto dessa certeza veio uma alegria imensurável, mas não uma alegria vazia, mas uma alegria que era decorrente dessa certeza. A base era a certeza que eu tinha. E a partir daí também a minha visão mudou. Eu passei a enxergar a mim mesmo, as pessoas de forma diferente, não apenas como pessoas, mas como almas. Eu como médico, eu tratava as pessoas com relação às doenças, com relação à sua parte exterior, mas com relação à alma delas,
os meus conhecimentos de médico não podiam fazer nada, né? E só a partir que o Espírito Santo me encheu que eu comecei a ter essa visão. Passei a enxergar os pacientes de uma forma diferente e isso me tornou um profissional muito melhor. Eu comecei a poder ajudar muito mais as pessoas dessa forma do que como eu era antes, apenas com a ciência. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, todo medo com relação ao futuro desapareceu, sumiu. Com o passar do tempo eu fui realizando os meus sonhos, inclusive o meu maior sonho, que é eu me casar e ter a minha própria família. E hoje, graças ao Espírito Santo, eu tenho uma família abençoada e feliz. O mais inteligente filósofo, sábio, não entenderia, não conseguiria chegar a entender o que é o Espírito Santo apenas pelo seu próprio esforço. Ele só conseguiria entender o que é o Espírito Santo se ele trilhasse esse mesmo caminho de esvaziar a si mesmo, esquecer quem ele é, entender-se como um ser humano perdido e buscar Deus acima de tudo. O Espírito Santo hoje é tudo para mim, é como se fosse o ar que a gente respira. Sem o ar, a gente não vive. A gente ficar sem respirar durante 1-2 minutos, a gente desmaia e morre. O Espírito Santo é a mesma coisa. Não é uma questão de querer apenas, é uma necessidade. Eu entendi que eu só conseguiria ser feliz, que a minha vida só teria sentido com o Espírito Santo. Sem ele, hoje eu estaria perdido. Nem sei como que estaria a minha vida hoje. Eu estaria perdido, não sei como que estaria. Nem fico pensando muito nisso. E só sei que ele é essencial. Graças a Deus que muitos profissionais, sejam da área de saúde, técnica, da área de engenharia, de construção, qualquer que seja a área, estão aderindo a essa ideia de entregar-se, de mergulhar nas águas do Espírito Santo, ao invés de mergulhar nas 7 ondas do mar. Você mergulha nas 7 ondas do mar e espera que o ano novo, seja bom, seja frutífero, e vem coisa pior. Mas se você mergulhar nas águas do Espírito Santo, no mar do Espírito Santo, que foi quem criou todas as coisas, você vai ter uma vida nova, questão de inteligência. Você vai ter uma vida transbordante, porque é o que Jesus promete. Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, essa água, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte de alegria, uma fonte de vida. A felicidade vai jorrar através dessa pessoa. Está aí o testemunho, está aí a palavra de Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte, não para uma vida limitada, mas para a vida eterna. Então, nesta quarta-feira, minha amiga e meu amigo, nós estaremos fazendo a reunião do princípio ao fim, aqui no Templo de Salomão. E estaremos focando essa água. Você vai beber dessa água. Você vai mergulhar nessa água. A água do Espírito Santo. Você vai tomar o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, às 8 em ponto, eu estarei aqui no Templo de Salomão com vocês, tá bom? E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, esteja eu ou não, não importa. Você pode ter certeza que Jesus estará lá esperando você para batizá-lo, para enchê-lo, para dar de beber você
a água que transborda para a vida eterna. Graças a Deus. Pelas praias galileias vem Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria. No Getsemane ele orou e disse: Pai, tua vontade seja maior que o meu querer. E a multidão gritava: se tu és o Cristo, salve-se. Mas ele preferiu beber daquele cálice. Mestre, perdoa, eu também fui Jerusalém. Assim como Pilatos, eu disse amém. Eu lavei ali as minhas mãos também. Mestre, um dia eu também já te neguei. Não te reconheci como meu rei. Entre malfeitores colocaram meu Jesus. Pelas praias galileias vem Jesus, imaginando aquela cruz e a dor que sentiria. No Getsemane ele orou e disse: Pai, tua vontade seja maior que o meu querer. E a multidão gritava: se tu és o Cristo, salve-se. Mas ele preferiu beber daquele cálice. Mestre, perdoa, eu também fui Jerusalém. Assim como Pilatos, eu disse amém. Eu lavei ali as minhas mãos também. Mestre, um dia eu também já te neguei. Não te reconheci como meu rei. Entre malfeitores colocaram meu Jesus. Mas ao terceiro dia ele venceu a morte em glória, triunfou. Em toda a terra se ouviu o brado: Jesus ressuscitou. Mestre, perdoa, eu também fui Jerusalém. Assim como Pilatos, eu disse amém. Eu lavei ali as minhas mãos também. Mestre, um dia eu também já te neguei. Não te reconheci como meu rei. Entre malfeitores colocaram meu Jesus. Nos braços lá da cruz. O que aprendemos na escola da fé inteligente? Eu passei a enxergar Deus com outros olhos, eu passei a enxergar as coisas, as pessoas diferente.
Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Ensinamentos da Palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes. O Espírito Santo veio para guiar nossa mente e fazer a vontade do Pai. Não tem riqueza maior, não tem nada nesse mundo que seja comparável com a grandeza do Espírito Santo dentro de você. Nos leva ao encontro com aquilo que é mais precioso. O mais importante é o que habita dentro de mim, é o Espírito de Deus. Não tem preço, não tem dinheiro que compre isso. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. A Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana. Nesta quarta-feira, às 10h15 e com o Bispo Macedo às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga a sua Bíblia. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 50 anos, sou advogada. Há 5 anos atrás, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com uma vida destruída, passando por vícios. Eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias, eu fumava. Eu tinha acabado de terminar o meu segundo casamento, tinha passado por uma violência doméstica. E eu estava com a minha vida destruída. Cheguei na Igreja Universal querendo fechar meu escritório, querendo largar a profissão, querendo sumir, queria sumir. E ali eu fui atendida pelo homem de Deus e ele falou: olha, antes que você tome qualquer decisão de você fechar o seu escritório ou não, comece a vir nas reuniões, comece a ouvir a palavra de Deus, E eu comecei, e ali, já nas primeira semana eu já percebi que mudou. Eu já consegui deixar de beber aquela semana, consegui parar de fumar. Assim que eu fui liberta dos vícios, eu já procurei me batizar nas águas. E fiz o meu batismo nas águas. E aí eu falei, agora eu vou arrebentar. Eu coloquei toda a força para eu ficar rica. Eu queria subir na vida, eu queria ter dinheiro. E eu amava o mundo, Embora não bebesse, não fumasse, eu estava na igreja, mas eu ainda queria o mundo, queria as coisas do mundo. Cheguei até a um período tentar manter as velhas amizades com receio de desagradá-los, Então, uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa fora da igreja. Aquela divisão. Na igreja eu quero ser de Deus. Quando chegava lá fora, mentia, manda dizer que eu não estou. Enganava, as pessoas, olha, isso aqui é fácil. Enganava, mentia. Não dava a Deus o lugar devido. Então assim, eu ainda estava dividida. Embora eu quisesse ser salva, estivesse na igreja para isso, eu não tinha me entregado 100% a Deus. Então eu achava que jejum de Daniel era demais. Eu falava, não precisa, E muito presa ao trabalho, aos bens materiais. Meu objetivo era conquistar a vida financeira. Não pensava em ter uma vida com Deus plena, me entregar 100%. Eu não queria servir a Deus, eu queria ser servida por Ele. Aí eu comecei a entender que para eu ser salva eu precisava do Espírito Santo. E essa consciência de que eu precisava da salvação tirou todo o meu orgulho, a minha prepotência. Sabe, eu estou fazendo tudo certo. Não, você não está fazendo nada certo. E eu comecei a entender a minha condição diante do meu Criador. E eu quis Ele. Eu falei, eu quero ser de Deus. Veio o jejum de Daniel para me ajudar. E eu me lancei, eu falei, não, eu vou fazer. E eu coloquei toda a minha força. Tirei o foco das coisas materiais, Eu falei, meu Deus, eu quero nascer do Senhor.
Eu quero ter aquele olhar, aquele brilho que eu vejo nas obreiras, que eu vejo nos pastores. Eu quero falar daquela maneira. Muda meu linguajar, muda minha forma de enxergar, de ver, de agir. Eu quero ter domínio próprio, eu quero ter mansidão, eu quero ter a tua bondade, eu quero ter a tua paz, porque eu não tinha paz. Apesar que eu continuava na igreja firme, mas eu era atribulada toda hora, procurando dúvidas, cheias de dúvidas, muitos medos, muitos receios, toda hora perguntando para um obreiro, para uma obreira, para um pastor. Chegava um pastor, eu já ia logo perguntar, levava meu drama. Antes eu imaginava assim, eu aqui na terra e Deus lá no céu, bem distante, bem longe. E falava, alô, Deus, está me ouvindo? E não, no jejum de Daniel eu vi que ele estava do meu lado. Veio um feriado prolongado e todo mundo viajou da minha casa e me convidaram, insistiram, né? Olha, a gente está indo para a praia, vai ser legal, sem você lá não é a mesma coisa. E aquela coisa para me tirar do meu foco. E eu firme no propósito, falei, não, eu tenho um propósito, eu quero encontrar o meu Criador, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, porque eu sei que essas orações, essa presença é real, mas eu sei que existe um algo a mais. E não tem mais nada nesse mundo que me faça, que me interesse. Eu quero isso, eu quero encontrar, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero ser selado, eu quero nascer de Deus. Aí, numa quarta-feira, numa reunião de quarta-feira, numa busca maravilhosa, que eu não me esqueço, ele veio para mim, me trazendo muita paz. Eu chorava, eu sorria, uma alegria que eu nunca tinha sentido, um prazer enorme, uma certeza de ser dele ser meu Criador, meu Salvador. E eu vou falar uma coisa, nunca mais eu saí do jejum de Daniel. Eu não saí nunca mais. Eu virei as costas para o mundo. Meus valores mudaram. A minha personalidade mudou. Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele jejum. Nunca mais eu fui. E essa transformação foi evidente para todas as pessoas que me conhecem, na minha casa, na minha família. E todos que me conhecem viram. Os meus valores mudaram. Hoje, eu tenho... O que eu almejo é o céu. Eu almejo o céu, eu almejo encontrar o meu Criador. Eu não vejo a hora, espero por eles todos os dias. Claro que não com ansiedade, mas nós sabemos que nesse mundo não há nada para nós, né? Então, eu estou muito bem com Deus. Tenho Ele comigo. Tenho certeza absoluta que Ele é comigo porque eu sou com Ele. Né? Como o bispo mesmo diz, eu sou com Ele. E eu vivo para Ele. Assim, eu tenho meu trabalho, continuo sendo advogada, né? Investi na minha vida sentimental, me casei agora, né? Casei com um homem de Deus, abençoado. Casei no altar do Senhor Jesus, né? Na Igreja Universal. Minha família está bem, minhas filhas estão vindo para a igreja e eu estou trabalhando. Tem as minhas lutas, mas é diferente agora, porque eu sei que Ele está comigo e tudo eu vou passar. É uma maravilha. Você sabe que, vou confessar para vocês, a pessoa pode vir na igreja, receber o mundo, ganhar rios de dinheiro, sucesso, força, vigor, casamento reconstruído, tudo. Mas se ela não tiver o Espírito Santo, eu me sinto frustrado. Eu me sinto extremamente frustrado. E é por isso que nessa reunião de quarta-feira, como só ia acontecer, e todas as quartas-feiras, nós fazemos uma vigília, uma mini vigília. Nós começamos a reunião às 8 horas da noite. Agora, a hora que vai terminar, só Deus sabe. Eu quero que o Espírito Santo fique à vontade para encher a vida dos sedentos, saciar
a sede dos sedentos, matar a fome dos famintos e fazer de cada pessoa uma nova criatura. Que é nova criatura. Quando o Espírito Santo vem, ele transforma tudo. Tudo dentro de você. Do lado de fora é a mesma pessoa. É a mesma carcaça, desculpa. Mas dentro você é como o testemunho disse, eu me tornei uma gigante. Eu era fraca, mas quando eu recebi o Espírito Santo, o gigante que havia dentro de mim se levantou. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Vamos falar com Deus agora em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu